Olá, senhores. Boa noite. Tudo bem? A galera vai chegando aí devagarzinho. Vamos estar falando hoje sobre os protocolos, correto? Sobre atendimento básico na PCR, dando uma continuidadezinha do que a gente chegou e falou na aula de ontem. E aí, dona Giovana, boa noite. O pessoal tá chegando aí devagarzinho. Então, o que acontece? Como nós falamos ontem, a primeira coisa que a gente vai precisar entender é só um resumozinho enquanto a galera vai entrando. Sobre a parada cardiorrespiratória, PCR, né? Que o pessoal confunde com a RCP, que é a reanimação cardiopulmonar. Aí fica naquela briga, né? De tipo, meu paciente ele tá em RCP, meu paciente está em RCP. Não, meu paciente ele não está em RCP. Meu paciente ele tá em parada cardiovascular, o meu paciente está em parada cardiorrespiratória e eu estou lá tratando esse meu paciente com a RCP, a reanimação cardiopulmonar. Beleza? Lembrando que na maioria das vezes a PCR ela assim ocorre de uma forma abrupta, né? Inesperada. Simplesmente chegou, aconteceu, parou. Só que eu costumo dizer, a gente vai estudar isso quando a gente entrar na parte do suporte avançado, que ninguém para sem te dar nenhum sinal de alerta. Tirando a parte quando o paciente tem uma síndrome coronariana aguda, que é o IAM, fora isso, o paciente ele vai sempre te avisar que vai parar. A gente precisa ter aquela sensibilidadezinha para identificar o nosso paciente parando. Beleza? Agora, uma coisa que eu vi muitos senhores falando, muitos senhores colocando, a gente precisa entender, saber diferenciar. O que é a parte do suporte básico de vida no trauma e o que é o suporte básico de vida na parada cardiorrespiratória. Isso tem que ficar claro na mente de vocês. São coisas totalmente distintas, são coisas totalmente diferentes. Eu não posso pegar o meu protocolo de trauma e querer jogar meu protocolo de trauma dentro da minha parada cardiorrespiratória. Não, as coisas não funcionam assim, as coisas são diferentes. Beleza? A primeira coisa que eu tenho que lembrar é o seguinte: ao chegar em qualquer lugar, de qualquer ocorrência, o que eu, como socorrista, devo fazer? Oi, Natália, o que acontece? Fiz uma pequena revisãozinha para quem não assistiu ontem, para a gente começar a falar hoje sobre o início dos mnemônicos sobre a parada cardiorrespiratória, beleza? Ainda nem iniciei, é só aquele resumozinho de leve. O pessoal falou que tá travando. Tá travando aí, senhores? Se estiver me ouvindo legal, bem, faz um sinalzinho aí, por gentileza. Estão me ouvindo? Tá travado ainda? Tô vendo aí que tá dando um delay gigante em relação ao vídeo e aos senhores. Obrigado, meu. O que acontece? Quando eu chego em relação à minha parada cardiorrespiratória, eu tenho que entender o seguinte: como vocês falaram, eu fiz lá a minha avaliação da cena, eu avaliei a minha cena, vi que meu local estava seguro, fizemos lá aqueles 3S que nós falamos pra caramba sobre ele ontem, né? E agora o que eu vou precisar fazer? Eu vou chegar e abordar a vítima. Só que quando eu chego para a abordagem da vítima, eu já estou todo paramentado, lembrando com o EPI completo, já estou com a minha cena segura, tudo protegido. Não dei um mole com nada, agora eu já posso ir até a vítima. Chegando lá, o que acontece? Eu vou abordar a vítima chamando: senhor, senhor, senhor. A vítima não me respondeu, beleza? Digamos que o leigo, como a gente falou ontem, ele não verifica, ele não checa pulso. Ele não faz abertura de vias aéreas. O protocolo para o leigo é o seguinte: o leigo chamou, não respondeu, o leigo já inicia as compressões. Ele já vai iniciar fazendo o protocolo de reanimação cardiopulmonar. Beleza? Agora, eu e você, profissional, inclusive quero dar meus parabéns aos senhores, hein? Porque hoje é dia do especialista e eu só estou vendo especialista brabo entrando aqui hoje. Mas vamos lá, voltando. A gente vai abordar, chamamos aquela vítima com aquela proteção que a gente falou ontem para nós não nos machucarmos, de repente num susto da vítima, mãos ao ombro ou mão na região
frontal e do tórax. A gente vai chamar a vítima. Chamou, a vítima não respondeu. Vamos checar pulso por 10 segundos. Qual o pulso, Gustavo? Carotídeo. A vítima ela não tem pulso, ausência de pulso, ausência de respiração, inconsciente. E agora, o que houve com essa vítima? Ela está em parada cardiorrespiratória. Então, o que eu vou fazer para essa vítima agora? A reanimação cardiopulmonar. Em qual mnemônico, Gustavo, que eu vou entrar? Vou fazer aquele X, A, B, C, D, E. Não vou fazer isso. Eu vou fazer o mnemônico do suporte básico de vida na PCR. E a gente vai começar com aquela dica, aquele que a gente já aprendeu, que é o cabide. Isso. A gente vai começar com C, A, B, D. Beleza? Olha a diferença, hein? Lembra lá do trauma que te fazia o A, B, C, D, E? E nas novas orientações do X, A, B, C, D, E, o que a gente vai fazer? O cabide. C, A, B, D. Beleza? Só que antes de eu me posicionar, meter a mão no tórax do meu doente para começar minhas compressões, o que eu faço? Aí que tá. Ouvi que algumas pessoas falaram para mim, Gustavo, eu não lembrava disso. A lágrima desceu. Cadeia da salvação. Antes de começar as compressões, chequei, vi que ele não tem pulso, não está inconsciente, ausência da respiração. Se eu não for o socorro especializado, vou ligar para qual número mesmo? Isso aí, perfeito, 192. Liguei, pedi ajuda. Agora, enquanto a ajuda está a caminho, o que eu vou fazer? Agora eu vou fazer reanimações cardiopulmonar. Irei começar as minhas compressões. Gustavo, eu estou sozinho. E agora? Quantas compressões e quantas ventilações? Normal. 30 compressões para 2 ventilações. No adulto, uma observação. São 2 ventilações com intervalo de 1 segundo de uma para outra. Estou aqui, ó. 1, 2, 3, 27, 28, 29, 30. Uma ventilação. Outra ventilação. O intervalo de uma ventilação para outra ela tem que ser de 1 segundo. Beleza? Gustavo, agora me ajuda. Tenho eu e mais um camarada. Como é que eu vou fazer? Beleza. A mesma coisa. 30 para 2. 30 compressões com 2 ventilações. Lembrando que cada ventilação ela precisa ter um intervalo de 1 segundo de uma para outra. 27, 28, 29, 30. Tranquilo. Agora eu já posso trocar, Gustavo? Não. Quando que eu troco? Depois que eu fizer isso 5 vezes. Fiz lá 1, 2, 3, 4, 5. Ou 2 minutos direto de 30 para 2, 30 para 2, 30 para 2. Aí a gente vai checar o pulso durante quanto tempo? Muito bom, 10 segundos. A gente vai checar o pulso por 10 segundos. E nesse mesmo período a gente já fez o rodízio. Lembrando que a gente só faz o rodízio de forma horária e anti-horária. Não existe eu pular o doente. Não existe eu passar por cima do doente. Não, eu só vou fazer horário, anti-horário. Horário, anti-horário. Beleza? Tranquilo? Então eu tenho que lembrar o seguinte, como a gente falou na aula passada. O meu tórax, ele precisa ser afundado nas compressões, mas ele vai precisar voltar com a sua expansão torácica. Em qual é, Gustavo, essa medida? Vamos lá. Em centímetros, na minha prova, ela tem que ter a observação de 5 a 6 centímetros. Não é nem 5 e nem 6. É de 5 a 6. Eu vi uma questão esses dias que eu estava dando uma estudada, o pessoal falou assim, no mínimo 5 centímetros. Aí o que eu precisei fazer? Olhar os erros das outras para agir com eliminação e ver que aquela era a mais correta. Mas o certo da nossa prova é eles terem lá entre 5 a 6 centímetros. Muito bom, Natália. Ou então de 2 a 2,4 polegadas. Lembrando que polegadas está um pouquinho em desuso, porque nós brasileiros nós não temos muita habilidade, muito costumes em estar mexendo com polegadas, mas eu preciso saber que é de 2 a 2,4 polegadas. Tranquilo, galera? Beleza? Fácil, né? Muito, muito, muito tranquilo. Então, vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma observação que eu não fiz. Acho que da parte das compressões
Foi tudo. Graças a Deus. Só reprisando. Aonde, Gustavo? Que é a mão que eu coloco para poder fazer as compressões torácicas. Primeira coisa, região hipoternar da mão. Eu vou translaçar minha mão. Posso fazer mão sobreposta à mão, Gustavo? Posso, mas qual é o indicativo? Vou translaçar minha mão, meus dedos, e vou usar a região hipoternar da minha mão, o famoso calcanhar da mão. E eu vou pegar a região do meu tórax, dividir o meu tórax no meio e vou utilizar a parte inferior da minha região do externo, abaixo da minha linha intermamilar. Já quase chegando ali, ó, próximo do meu apêndice tifoide, os 4 dedinhos ali assim, ó, acima dele, pum, vai dar quase que na medida certinha. Beleza? Lembrando que as compressões torácicas, ela tem que ser eficaz. Não adianta eu achar que eu sou o Superman, não vou revezar, não vou fazer nada, vou fazer a compressão sozinho, que não vai dar certo. Tranquilo? Frequência. Gustavo, na minha prova é obrigado a ter a frequência. Que frequência é essa? De 100 a 120 por minuto. Não é 100 e nem 120. Eu preciso que esteja descrito que as minhas compressões elas venham ter de 100 a 120 por minuto. Beleza? Tranquilo? A profundidade a gente já falou, de 5 a 6 centímetros de 2 a 2,4 polegadas. Checagem de pulso toda vez que houver necessidade, 10 segundos. E vamos alternar os profissionais a cada 2 minutos. Beleza? Tranquilo? Posso falar na linha da axila? Não, não pode falar na linha da axila não, porque a axila é aqui, ó. Eu vou fazer compressões aqui. Eu vou usar minha linha abaixo da minha linha intermamilar, a minha linha do mamilo. Beleza? Tranquilo? Aí saímos do C e fomos para onde? Fomos para o A. O que seria o A? Abertura de vias aéreas. Guilherme está pedindo para que eu viesse falar novamente das ventilações. Vou falar aí para você, meu amigo, tá bom? O que acontece? Quando a gente fala em relação ao ar, a gente falou sobre manobras de vias aéreas, que eu vou precisar abrir essas vias aéreas, correto? O que a gente viu ontem, que são as manobras para nós podermos abrir as vias aéreas? Legal. Vou usar chin lift toda vez que não houver trauma de cervical e jaw thruster toda vez que ele tiver suspeita de trauma de cervical. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Aí fiz a abertura das minhas vias aéreas. A gente também viu o seguinte: se eu quiser prevenir a queda de língua, o que eu posso utilizar para esse meu paciente? Perfeito. Cânula de Guedel ou a cânula orofaringe. Tranquilo? Lembrando que a minha cânula de Guedel eu só vou usar sempre quando meu paciente estiver inconsciente, por conta do risco de promoção de vômito, de forçar e daquela vontade do paciente vomitar, broncoaspirar e morrer ali por conta dessa broncoaspiração. Lembrando que no adulto, sempre com a parte côncava virada para cima, e na criança eu já introduzo ela de forma normal. E aí, meu amigo Zinedine Zidane, muito bom ter o senhor por aqui. Tranquilo, senhores? E também vamos ter em relação à nossa cânula nasofaringe. Lembrando que eu só posso utilizar a cânula nasofaringe se o meu paciente não tiver trauma de face. Se ele não tiver trauma de face, beleza, posso utilizar a cânula nasofaringe. E a cânula nasofaringe eu posso utilizar com o paciente ainda acordado. Eu não preciso ele estar inconsciente ou muito rebaixado, igual o caso da minha cânula de Guedel. Beleza? Aí me perguntaram: Gustavo, o uso do TOT no suporte básico de vida na PCR. Aí que entra as diferenças, principalmente igual lá no trauma. No suporte básico de vida da PCR, essa minha parte é o quê?
é que eu já tenho uma estrutura básica, eu não tenho o profissional médico ali comigo. Eu só vou ter o enfermeiro e só vou ter o técnico. Tranquilo? Fechou? Foi? Deu pra gente tirar essas dúvidas? Tranquilo? Então tá. Uma outra coisa agora, saímos do A, fomos para o B. Boa ventilação. Tranquilo? Meu paciente está voltando, meu paciente voltou, Gustavo. Agora meu paciente ele tem pulso. Beleza. Se meu paciente ele tem pulso, eu vou fazer o que para o meu paciente agora? Uma ventilação a cada 6 segundos para manter o nível de oxigenação adequado. Agora, Gustavo, meu paciente ele ainda não voltou, eu ainda estou parado e eu estou no B agora de boa ventilação. Tranquilo, nada mudou. Vamos manter 30 para 2 com cada intervalo de ventilação de 1 segundo. Fiz lá 27, 28, 29, 30. Beleza? Não vai mudar. Vamos continuar fazendo 30 para 2. Até aí, tranquilo? Uma outra orientação que eu queria lembrar a vocês, que eu vi também que o pessoal confundiu um pouquinho ontem, falou e tal. Quando eu tenho 1 ou 2 socorristas, vai ser igual no adulto, sempre 30 para 2. Sempre, não vai mudar. Quando eu tiver com crianças, a gente vai ter lá, na literatura, ela prega o seguinte pra gente. Quando eu tiver um socorrista, esse socorrista vai continuar fazendo 30 compressões e 2 ventilações. Quando eu tiver 2 socorristas, que aí eu irei fazer 15 para 2. Apenas com 2 socorristas na criança. 15 para 2. Beleza? E no RN, Gustavo, eu vi que no RN outro pessoal fez várias chuvas, né? Botou várias coisas no RN. No RN eu vou fazer 3 compressões. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 compressões para uma ventilação. Beleza? Tranquilo? Lembrando o quê? Que a gente não tem que pensar em respiração boca a boca. Por que a gente não pensa em respiração boca a boca, Gustavo? Porque a gente sempre está equipado. Pela literatura, a gente vai na padaria com a armadura dos primeiros socorros. Lembra? Com ambu, com bala de oxigênio, com máscara pocket, com cânula oro, com cânula naso, tubo orotraqueal, com cânula de Guedel, com máscara laringe. A gente anda com tudo. Então, eu sempre tenho todo o meu material necessário. Beleza? Tranquilo? Então tá. Então, senhores, suporte básico, tranquilo, só isso aí. A gente às vezes, né, tem esses mistérios, se assusta todo, mas tranquilo. Uma observação que eu coloquei pra gente. Vamos lá. No adulto, na minha profundidade, eu tenho que ter de 5 a 6. Na criança ali intermediária, eu tenho que ter até 5 centímetros de profundidade. Até, como se fosse entre 4 a 5 centímetros. Beleza? E no RN, Gustavo, é como se eu tivesse de 3 a 4 centímetros de compressão. Tranquilo? Adulto, 5 a 6. Crianças maiorzinhas, de 4 a 5. E no RN, Gustavo, de 3 a 4. Beleza? Essa escadinha que a gente vai fazer de profundidade torácica. Fizemos o A, o B e o C. Lembra, agora eu vou falar, hein? Lembra que antes de você começar as compressões, Lari, o que você fez? Tu ligou e pediu ajuda. Aí você ouviu aquela musiquinha de 2 horas, né? Te transferiram. Brincadeira. Aí agora o que vai acontecer? Vamos ter o D. Mas o D, meu amigo Zinedine Zidane, não é de consciência. Agora a gente está falando de quê? O que eu falo para vocês. A gente não pode confundir o protocolo de trauma com o protocolo de PCR. Profundidade, Nath. Vou falar para você. Adulto, 5 a 6. Beleza? Criança, de 4 a no máximo 5. Criança de estruturas maiores. E RN, de 3 a 4. Beleza? Tranquilo? O D não é de nível de consciência, como estava falando. O D é de ideia.
de desfibrilador externo automático. Como é que funciona o desfibrilador externo automático? Ele fala para você, o desfibrilador externo automático, você vai colocar uma pá próximo do meu pulso, aqui ó, em cima, o aórtico, e o outro próximo do apical, fazendo esse cruzamento. E o que acontece? Ele vai falar para você assim, ó, afaste-se do doente, peça por ajuda, fique calmo, analisando, choque não indicado, inicia a RCP. Ou seja, o desfibrilador externo automático, ele fala com você. A coisa que eu preciso atentar é que quando o paciente está numa parada cardiorrespiratória, ele vai estar numa parada cardiorrespiratória por conta de um funcionamento da minha bomba cardíaca, correto? Na maioria das vezes, no caso do adulto. Então, quando eu colocar lá o meu desfibrilador e eu estou lá fazendo aquelas compressões de forma eficaz, agora só chegou lá o desfibrilador para poder me ajudar, para poder complementar a minha ação, ele vai falar para você, ó, afaste-se do doente, analisando, choque indicado. Caraca, é a hora que você mais queria, a hora que você mais esperava que chegasse esse momento, que é a hora de você desfibrilar esse doente, a hora de você dar o choque nesse doente. Só o que acontece? Eu preciso me atentar ao seguinte, porque ele vai carregar, aí vai fazer aí o botão do DEA, ele acende do desfibrilador externo automático, para você chegar lá e pum, só apertar. A primeira coisa que eu preciso fazer é, eu me afastei, você se afastou, nós nos afastamos, é o que? Não correr nenhum tipo de risco de ter alguém próximo desse doente na hora que eu for apertar o meu botão da desfibrilação. Porque se eu for apertar o meu botão da desfibrilação com alguém perto dele, na hora que eu apertar, aquela pessoa também vai receber a descarga elétrica, também vai receber o choque. Com isso, pode causar no meu paciente uma parada cardiorrespiratória por conta de desfibrilação. De fibrilação, que ele vai tomar aquela descarga elétrica também, o coração dele estava normal, agora ele começou a chegar e tomou aquele choque e parar por fibrilação ventricular também. Olha aí que pesado, né? Aí eu vou ter 2 pacientes para reanimar. Se já estava ruim com 1, com 2 agora, vai ficar mais difícil ainda. Beleza? Tranquilo? Sim ou não? Lavínia, criança, vai ser 30-2 com um socorrista. Perfeito. Beleza? Galera, dúvidas? Eu acho que tá tendo aí um delayzinho de leve, né? Mas a gente vai falando, a gente vai tentando aí se acertar. Beleza? Tranquilo? Então, alguém me perguntou aí sobre drogas. Cadê? A Débora falou sobre drogas. Débora, eu vou falar sobre as drogas, mas eu vou falar sobre as drogas quando a gente entrar no suporte avançado. Beleza? Tranquilo? O que acontece? Eu gostaria agora desse momento saber se todos os senhores estão conseguindo, por gentileza, acompanhar. Todos estão conseguindo? Alguém perguntou, professor, pode repetir o A rapidinho? Posso? O A, ele vai ser a abertura de vias aéreas. Não, Matheus. Matheus, não. A criança com 2 socorristas, Matheus, vai ser 15-2. Beleza? Voltando lá no A, vai ser minha parte de abertura de vias aéreas. Team lift de all thruster. Se eu não tiver nenhum tipo de trauma de coluna cervical, eu vou utilizar Team lift. Se eu tiver alguma suspeita de lesão raquimedular, de all thruster. Tranquilo? Beleza? Cânula de Guedel para evitar rebatimento ou rebaixamento de queda de língua, ou a cânula nasofaringe. Lembrando que a cânula nasofaringe eu não posso utilizar se meu paciente estiver inconsciente. Tranquilo? Alguém perguntou aí, foi militar aeronáutica.
Muito bom, meu amigo. Olha só, perguntou. Na letra B, se tem pulso é uma ventilação em quantos segundos? 6 segundos. Tranquilão? Durante a minha parada cardiorrespiratória eu vou fazer 30 compressões e 2 ventilações com intervalo de 1 segundo para cada. Agora, se ele tiver pulso, eu vou fazer o quê? Com intervalo de uma ventilação a cada 6 segundos. Tranquilo? Senhores, agora eu queria ver com vocês. Acabamos a parte do suporte básico na PCR. Eu quero começar o suporte básico na avançada. O que vocês têm aí de dúvida para a gente poder prosseguir? Essas crianças 15 para 2 com socorrista seriam indicadas até quantos anos? Beleza. O que a literatura ela fala? Ela pega criança e depois ela sai da criança para o neonatal. O que eu acredito como neonatal? Aquela criança que está na fase ali dos 30 dias após o nascimento, e a gente ainda pega aquela fasezinha de recém-nascido, aquelas 6 meses de lactação. Depois que a criança está com 1 ano ou mais, a gente já começa a fazer de forma diferenciada, porque tem algumas criancinhas que têm uma estrutura grande. Beleza? É muita questão de senso, de olhar a criança, ver se eu consigo envolver minha mãozinha no tórax dela e fazer de forma legal com os polegares, se eu vou precisar usar indicador, dedo médio, ou se ela já é uma criancinha que aguenta minha região hipoternar, de eu fazer com uma mão só ali. Beleza? Tranquila? E aí, senhores? Vamos lá. Pablo, fecha no 120 minutos, tá bom? Fecha no 120 minutos. Senhores, suporte básico na PCR é basicamente isso. Eu preciso agora da ajuda de vocês para eu poder começar o avançado. O que vocês acham? Estou pensando aqui, encerro essa, salvo, porque o avançado ele é um pouquinho mais extenso, e eu começo o avançado. O que vocês acham? Me falem aí, por gentileza. Não, Débora. Amputação traumática só. E outra coisa, hein? Foca na PCR agora, hein? Tu tá com a mente lá no torniquete. Foca agora aqui na PCR. Essas perguntas, vai lá naquela caixazinha que eu deixei de dúvidas, joga lá pra gente poder ir conversando sobre. Beleza? Então, vou fazer isso, hein? Fechamos a parte do suporte básico da PCR e RCP do suporte básico. Vou fechar e vamos começar o suporte avançado de vida. Tranquilo? É bom que eu bebo minha água aqui, ó. E não some não, hein? Vou, mas já volto.